Lemos juntos nessa noite de sábado em oração, Zacarias capítulo 12. Oremos juntos com Zacarias 12. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor e também para Judá, durante o sítio contra Jerusalém. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem se ferirão gravemente, e contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto a todos os cavalos e de loucura os que os montam. Sobre a casa de Judá abrirei os olhos e ferirei de cegueira a todos os cavalos dos povos. Então os chefes de Judá pensarão assim: os habitantes de Jerusalém têm a força do Senhor dos exércitos, seu Deus. Naquele dia, porei os chefes de Judá como um braseiro ardente debaixo da lenha e como uma tocha entre a palha. Eles devorarão à direita e à esquerda a todos os povos em redor. E Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar, em Jerusalém mesma. O Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não sejam exaltadas acima de Judá. Naquele dia, o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, e o mais fraco dentre eles, naquele dia, será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Naquele dia, procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad-Rimom, no vale de Megido. A terra pranteará, cada família à parte, a família da casa de Davi à parte e suas mulheres à parte, a família da casa de Natã à parte e suas mulheres à parte, a família da casa de Levi à parte e suas mulheres à parte, a família dos Simeitas à parte e suas mulheres à parte. Todas as mais famílias, cada família à parte e suas mulheres à parte. Neste capítulo antepenúltimo do livro do profeta Zacarias, capítulo 12, nós vamos meditar numa profecia que se cumpriu no famoso dia de Pentecostes. Diga: derramamento do Espírito. Aleluia. A vinda do Espírito Santo de Deus, gerando a igreja do Senhor Jesus Cristo, para que essa igreja seja feita, formada, constituída de um povo que é guiado pelo Espírito da verdade, a toda a verdade, guiados à palavra de Deus. Glória a Deus. Uma coisa você pode ter toda certeza: quando você erra,
e usando uma linguagem popular, e quebra a cara, é porque você não estava guiado pelo Espírito Santo, mas por si mesmo. Quando você é guiado pelo Espírito Santo, não erra. Não erra. O Espírito Santo não guia ao erro, o Espírito Santo não guia ao pecado, o Espírito Santo nos guia em verdade, corretamente, e isso vale para todas as circunstâncias da nossa vida. Está ferido, está doente, está cansado, quebrou a cara, são consequências, sofrimentos evitáveis, consequências de não ter sido guiado pelo Espírito de Deus em determinadas decisões, em determinadas escolhas. Quem é guiado pelo Espírito de Deus não quebra a cara. Quem é guiado pelo Espírito de Deus se transforma cada vez mais em todas as circunstâncias que surgirem, mais que vencedores sobre todas as coisas. A disciplina de Deus é ensinar seus filhos a serem guiados pelo Espírito de Deus. Você é o carro, quem tem que dirigir é o Espírito Santo. Se você tomar a direção, o acidente vai acontecer. E existem acidentes dos quais as pessoas saem apenas feridas. Tem acidentes que as pessoas saem feridas mais gravemente. E tem acidentes nos quais as pessoas morrem. Com o Espírito Santo na direção, nunca terá acidentes. Mas se você tomar a direção, o acidente está iminente na sua vida. Oh, quem dera todos aprendessem o significado profundo do que nós estamos falando aqui nessa abertura dessa congregação. Ser dirigidos, conduzidos, guiados pelo Espírito Santo de Deus. É para isso que Deus derramou sobre nós o seu Espírito Santo. Não foi para ser o passageiro nesse carro, foi para ser o condutor desse carro que somos nós, a nossa vida. Por isso, Romanos 8,14 está escrito: os que são guiados, exclusivamente os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Todas as vezes que você tomou a direção e não aceitou a direção do Espírito de Deus, você agiu como um filho bastardo. E deu lugar ao diabo, deu carona para ele nesse carro. O Espírito Santo veio para estar na direção, não mais eu na direção, mas ele na direção. Não mais você na direção, mas ele na direção. Eu não sei aonde que o Espírito está me conduzindo, o que eu devo fazer. Quando você chegar nesse ponto, não faça nada. Permaneça em oração, em vigília, em contemplação, em meditação, até que o Espírito Santo te dê o próximo passo. Quem se precipita, cai no precipício. Precipitação não é de Deus. Toda precipitação é pecado, porque conduz ao erro. Filhos de Deus não se precipitam, eles dão passos movidos, guiados pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele não veio apenas a inventar um playground pentecostal e neopentecostal, onde brincam de línguas, onde brincam de profecias, onde brincam de curas, onde brincam de milagres. Não. O Espírito Santo veio dirigir todos os aspectos da nossa vida.
veio dirigir nossas almas, veio dirigir nossos pensamentos, veio dirigir nossos sentimentos, veio conduzir a nossa vontade, harmonizando-a à vontade de Deus. Ele veio nos guiar a toda a verdade, a toda a palavra, em todos os sentidos da vida. E isso não é brincadeira de criança, isso é coisa séria para toda a eternidade. O Espírito Santo é muito mal compreendido, muito mal interpretado, especialmente como resultado das falácias pentecostais e neopentecostais. Estão enganados acerca do Espírito Santo de Deus. Muito bem, então repita o nosso tema: derramamento do Espírito. Lemos hoje então Zacarias 12, e esses dois capítulos, Zacarias 12 que lemos hoje e Zacarias 13, que pela graça de Deus leremos no próximo sábado, traz esse tema, diga, salvação. Salvação é o maior tema da Bíblia, não é o mais importante. O mais importante é a divindade. O principal propósito da Bíblia é nos revelar Deus. No entanto, a maior doutrina, que tem mais conteúdo escrito na Bíblia Sagrada, é a doutrina bíblica da salvação. O plano da salvação. E esse plano da salvação é um plano de Deus. É um plano de Deus. Deus é o nosso Salvador. Não é só a pessoa de Jesus que é o nosso Salvador. Depois você leia lá em Tito capítulo 3. Tito capítulo 3 está escrito que Deus é o nosso Salvador. E lá cita o Pai, Jesus e o Espírito Santo. As três pessoas divinas agem na realização do plano da salvação. E esse plano não contempla toda a humanidade, não contempla todas as pessoas. Se o plano da salvação fosse para salvar todas as pessoas, esse plano não poderia ser frustrado por nada e por ninguém. Esse plano só contempla aqueles que o próprio Pai escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para serem santos e irrepreensíveis diante dele. Como está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 4. E estes escolhidos de Deus, antes da fundação do mundo, já tiveram pelo próprio Deus os seus nomes inscritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Porque quando Deus estabeleceu o propósito de Jesus ser morto, a sua morte já estava valendo mesmo antes dele vir ao mundo e ser crucificado. Por isso o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo é o operador central da obra da salvação na vida daqueles que Deus escolheu de antemão e escreveu seus nomes no livro da vida. Só uns inscritos estarão na glória, ninguém mais. Portanto, a salvação não é uma loteria. Deus não deixou a salvação como um objeto de escolha para os seres humanos. Quem escolher ser salvo vai ser salvo. Isso não existe, e onde isso é pregado, isso é heresia, isso é mentira. A salvação não depende de quem quer, nem de quem corre atrás dela, mas depende de Deus usar a sua misericórdia. Ele usa de misericórdia com quem Ele quiser, e todos os demais Ele mesmo endurece. Essa é a palavra que está desenvolvida em Romanos capítulo 9, e é palavra de Deus. Aleluia. Então contemplemos, mais uma parte dessa grande doutrina bíblica chamada, repita, salvação.
Esses dois capítulos, 12 e 13, estão divididos assim, ó. Tem uma introdução dos primeiros 9 versículos do capítulo 12, cujo título é, diga, Restauração Espiritual. Aleluia. Deus, dentro do aspecto histórico do livro do profeta Zacarias, não estava apenas ao trazer o povo de Israel de volta da Babilônia, depois de 70 anos de cativeiro babilônico. Deus não estava apenas restaurando-os como nação política, geopolítica, econômica. Deus estava visando principalmente o que a maioria deles não enxergou: restauração espiritual. E essa restauração espiritual, esse tema tremendo que, de um lado histórico, uma dimensão histórica na volta do cativeiro babilônico, mas uma dimensão profética, essa restauração espiritual é um dos nomes da salvação. Salvação é uma restauração espiritual. Só os salvos serão espiritualmente restaurados. Os não salvos nunca serão restaurados. Permanecerão sob o domínio do pecado e, por causa do domínio do pecado, receberão justa condenação. Só os salvos experimentarão real restauração espiritual, e o centro o personagem central dessa salvação, dessa restauração espiritual, é Jesus, que pagou altíssimo preço para nos salvar. Ele foi o desenvolvimento, Zacarias 12, 10 até o 13, 9 completo. 13 completo, que termina no versículo 9, Jesus foi, diga, traspassado e ferido. Traspassado, atravessado por cravos nas mãos, nos pés, pela lança no coração, pelos espinhos na cabeça, pelas chicotadas nos castigos. Jesus foi traspassado e ferido para ser o nosso Salvador, para ser o personagem central da obra da salvação. A salvação é centralizada na pessoa de Jesus. Por isso, quem tem o Filho tem a vida eterna. Quem não tem o Filho não verá a vida. Antes, o que pesa sobre ele, o que permanece sobre ele é a justa ira de Deus. Então vocês estão vendo que o capítulo 12 que nós lemos hoje, então ele passa aqui dessa introdução, restauração espiritual, para o desenvolvimento, traspassado e ferido. Então, o nosso próximo slide aqui é desse desenvolvimento aqui, traspassado e ferido. Esse desenvolvimento está dividido assim em duas pequenas partes. Zacarias 12, de 10 a 14, terminando o capítulo 12, fala de Jesus, diga, traspassado. E o capítulo 13 de Zacarias, que veremos na semana que vem, fala de Jesus, diga, ferido. Então diga, Jesus traspassado, Jesus ferido. Ok? E só uma coisa assim de português aqui, não é transpassado não, viu? Está correto, é traspassado. Muito bem. O versículo que nós vamos meditar hoje em Zacarias 12 é o versículo 10, onde Deus disse: e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Vocês.
Glória a Deus. Bom, eu já reescrevi este versículo aí no slide, né? Corrigindo aqui a palavra espírito, que na Bíblia veio com letra minúscula. É muito complicado para os tradutores da Bíblia quando aparece a palavra espírito, porque tanto no Antigo Testamento, a palavra ruha em hebraico, como no Novo Testamento, a palavra pneuma, que é espírito, não aparece nessas duas línguas, não aparece essa palavra com letras maiúsculas, sempre com letras minúsculas. Em primeiro lugar, que em hebraico não existe letra maiúscula, só existem as letras são únicas, não há letra maiúscula ou minúscula em hebraico, são aquelas letras. Em grego tem letra maiúscula e minúscula, mas a palavra pneuma aparece com letra minúscula. A palavra pneuma não aparece como um substantivo próprio, aparece como um substantivo comum. Pneuma, espírito. Então, os tradutores, tinham que analisar mais profundamente para ver aonde essa palavra se refere ao Espírito Santo, e aí, então, escrevê-la com letra maiúscula, o que seria o caso aqui. Ok? Então, aqui está falando do Espírito Santo de Deus e do próprio Deus falando. Se o próprio Deus está falando, este versículo é um daqueles versículos que eu chamo de trinitários. Trinitário é uma palavra meio perigosa porque tem uma heresia chamada trinitarianismo. Não é dessa heresia que eu estou falando. Estou falando trinitário por causa das três pessoas da Trindade. Eu chamo de versículos trinitários aqueles versículos que citam direta, explícita ou implicitamente as três pessoas da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aqui o Pai não está sendo citado explicitamente, mas é Ele quem está falando. É o Pai quem está falando. E o Pai está falando, Ele está falando assim: derramarei o Espírito. Derramarei o Espírito. Aí o Espírito Santo está aqui explicitamente. E uma das obras, aliás, toda a obra do... Deixa eu corrigir permita-me corrigir essa frase. Todas as obras do Espírito Santo pode se resumir em uma só. Aquela pessoa que recebe uma real ação do Espírito Santo, o real derramamento do Espírito Santo, ela passa a olhar para aquele que por ela foi traspassado. Aquele que foi traspassado é Jesus. Então aqui temos o Pai falando do Espírito Santo e de Jesus. E a obra do Espírito Santo leva a pessoa a olhar para Jesus. Por isso, derramarei o Espírito da graça e de súplicas e, como consequência disso, olharão para aquele a quem traspassaram. Então, olharão para Jesus. E olharão para Jesus crucificado. Jesus traspassado é Jesus crucificado. Quando Paulo escreveu aos Coríntios, ele disse assim, eu vos anunciei a Cristo e a Cristo crucificado. Tá? Escândalo para os judeus e vergonha para os gentios. Mas eu anunciei para vocês Cristo crucificado, Cristo traspassado. É o centro da obra da nossa salvação, porque na cruz Jesus foi réu de pena de morte em nosso lugar. Pena de morte que ele não merecia, porque a morte é o salário do pecado, e Jesus não tinha nenhum pecado. Ele estava então ali recebendo o salário que era para nós, recebendo a pena
de morte, a pena capital que era para nós, recebendo em nosso lugar. Por isso, tem uma expressão teológica que afirma que a morte de Jesus na cruz foi uma morte vicária. A palavra vicária significa substitutiva. Na sua morte, na cruz do Calvário, Jesus nos substituiu. A cruz de Cristo não era dele, era nossa. Era nossa. Ele tomou o nosso lugar, ele nos substituiu para ser morto em nosso lugar, para que nós tivéssemos vida eterna, vida com abundância. Que fraqueza de aleluia, hein? Parece que Jesus não morreu por vocês que estão aqui hoje, não. Jesus assumiu o seu lugar na cruz do Calvário. Jesus recebeu a sua condenação para você não ser condenado, para você ser salvo. Não, porque gente apática, que é isso? Uma vez que Ele nos deu tão grande Salvador, não tem o Espírito Santo para enxergar a grandeza disso? Esse versículo está dizendo que o Espírito Santo nos faz enxergar Jesus, nos faz enxergar Jesus, nos faz olhar para Jesus, nos faz olhar para o seu sacrifício, nos faz olhar para Jesus traspassado, nos faz olhar para Jesus crucificado e saber, foi por mim, Jesus. Foi por mim, Jesus. Tem alguém mais fazendo isso por você? Tem alguém mais fazendo algo semelhante que chegue perto por você? Então você tem que ser muito adorador de Jesus. Alguém que louva Jesus, alguém que exalta o Cordeiro de Deus, que fez por você o que ninguém jamais fez ou mesmo poderia fazer. É por isso que a nossa vida tem que ser uma vida de verdadeira adoração ao Senhor, de verdadeiro louvor ao Senhor. É por isso que nós temos que ser alegres no Senhor, porque triste é quem vai para o inferno. Mas eles estão alegres aí pulando carnaval. E os de Deus estão tristes, apagados, apáticos. Parece que não aconteceu nada. Jesus morreu por mim. Não, tá bom, obrigado. Amados, esse foi o maior ato de Deus na história universal. O maior ato de Deus na história universal. Entregar o seu filho. Romanos 8:32. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas que por todos nós o entregou. Mas nós temos que ser demais de Jesus. Nós temos que ser demais apegados a Jesus. Se você for mais apegado a qualquer outra coisa, ou a qualquer outra pessoa, mais do que a Jesus, me desculpe dizer, você está perdido, você está perdida. O verdadeiro cristão é apegado a Jesus. Martinho Lutero escreveu o cântico Castelo Forte, inspirado num salmo, e numa das estrofes ele diz: olha,
ainda que venhamos perder família, ou bens, ou poder, a Ele nós não vamos perder nunca. Não perdemos nunca. Por isso nosso apego não pode ser a família, a bens, a coisas, ou aquilo que acho que nós temos poder para ser ou fazer ou realizar. O nosso apego tem que ser em Cristo Jesus. Eu sou apegado a Jesus. Eu sou apegado a Jesus. O seu testemunho de Jesus perante todas as pessoas deve ser: eu sou apegado a Jesus Cristo. Eu sou apegado a Jesus Cristo. Eu estou grudado em Jesus Cristo. Eu não largo Jesus Cristo. Eu sou de Jesus Cristo. Eu sou propriedade do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é o meu dono. Jesus Cristo é o meu Senhor. Eu sou a sua propriedade. Eu pertenço a Jesus. Eu estou apegado a Jesus. Esse é o verdadeiro cristão, e que dá esse testemunho diante de tudo e de todos. Não gostou, o problema deles. Eu sou apegado a Jesus. O Espírito Santo é que faz essa obra. O Espírito Santo derramado em nós nos faz olhar para aquele que foi traspassado por nós, nos faz olhar para Jesus. O Espírito Santo tira os nossos olhos de qualquer outra pessoa, de qualquer outra coisa. O Espírito Santo tira os nossos olhos do mundo todo e nos faz olhar só para Jesus. A noiva de Cristo só tem olhos para Ele. A noiva de Cristo representa aquelas pessoas que estão percorrendo a carreira de santidade que lhes está proposta, olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12, 1 e 2. Olhando firmemente para Jesus. Jesus é o amado no livro dos Cânticos de Salomão, que diz assim da sua amada: a minha amada tem olhos de pomba. Ele quis dizer com isso: a minha amada só tem olhos para mim. A minha amada não olha para mais ninguém. A minha amada não olha para mais nada. A minha amada, a minha igreja amada, a minha noiva amada, a minha igreja eleita só olha para mim. Essa é a obra do Espírito Santo de Deus, nos fazer olhar só para Jesus, desde agora e para sempre. Tem outra pessoa te chamando a atenção que você quer? Tem outra coisa te chamando a atenção que você quer? Isso é um sinal que você não é dele. Jesus não tem noiva distraída. Jesus não tem noiva traíra. Jesus não tem noiva adúltera. Jesus não tem noiva que tem outros amantes no mundo. A noiva de Cristo, a igreja eleita de Cristo, é como Asaf no Salmo 73. Eu sei que lá no céu, para mim só tem o Senhor, e aqui na terra também não tem nada mais que me atraia, a não ser o Senhor. Isso é o que o Espírito Santo faz na vida de alguém. Centraliza a vida dessa pessoa totalmente em Jesus Cristo. Qual o maior sonho dessa pessoa? Ser como Jesus. Porque ela entendeu que basta ao discípulo ser como o seu mestre.
Quando o apóstolo João entendeu isso, sendo o mais jovem dos apóstolos, ele ficava pertinho de Jesus o tempo todo, e por isso na ceia até encostou a cabeça no peito de Jesus. O Salmo diz por quê, o livro dos Salmos diz por quê. Porque a intimidade do Senhor não é para todo mundo. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dá a conhecer a sua aliança. Ele só tem aliança com a sua noiva eleita, que vive recostada ao seu peito, que depende dele, que não se afasta dele, que não tira os olhos dele, que permanece nele, como ele falou mais de 8 vezes, usando o verbo permanecer em João 15, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, dareis muito fruto. Amados, cristianismo é muito diferente do que estamos vendo por aí afora. Não tem nada a ver isso com Cristo, nem com cristianismo, nem com o Evangelho. É algo muito mais profundo, muito mais sério, que o Espírito Santo só revela para esses que Deus escolheu. Porque quem Deus escolheu vai buscar isso, essa intimidade com Deus. E nesse texto, Deus chama o Espírito Santo de Espírito da graça, Espírito de súplicas. Primeiro, porque Ele é o Espírito da graça, porque a salvação, ela ocorre pela graça do Senhor Jesus Cristo. Efésios 2:8, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. O Espírito aqui é chamado de o Espírito da graça, porque o Espírito Santo opera em nós a dimensão subjetiva da salvação. A salvação tem 2 dimensões, a dimensão objetiva e a dimensão subjetiva. A dimensão objetiva da salvação é o que Jesus realizou, o que aconteceu com Jesus na cruz do Calvário, fora de nós. E no nosso caso, mesmo antes, milênios antes de nós nascermos, pelo menos 2 milênios antes de nascermos, antes de nascermos, Jesus já fez a obra. Antes de existirmos, Jesus já havia morrido por nós na cruz do Calvário. Quando recebemos a salvação, recebemos porque o Espírito Santo toma tudo o que foi realizado fora de nós, em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, e aplica subjetivamente dentro de nós, dentro de nossas almas, dentro de nossos corações, dentro de nossas mentes, dentro de nossa vida. O Espírito Santo é chamado aqui então de o Espírito da graça, porque é o Espírito Santo quem ministra a obra da salvação em Cristo dentro de nós. A obra da salvação em Cristo em nosso interior. A salvação é pela graça. A obra da graça de Deus é a salvação. E é o Espírito de Deus que faz isso. A primeira coisa que o Espírito Santo faz ao chegar na vida do pecador é convencê-lo de pecado. É assim que a graça começa a agir na vida de uma pessoa. Ela começa a ver o seu pecado para ver aquele que foi traspassado
pelo seu pecado. Ela vê o seu pecado e vê: eu estou perdido, meu pecado não tem salvação. Aí o Espírito Santo mostra Jesus, ele foi traspassado por esse pecado, que você agora está sentindo e vendo que tem. O pecador sem conversão não enxerga o seu pecado. Para o pecador sem conversão, a sua vida está a mil maravilhas, está tudo bem. Ele só tem que ser feliz nessa terra. Cego, morto espiritualmente, zumbi espiritual. Está cheio de zumbi andando por aí. O mundo é uma verdadeira zumbilândia. Gente morta que não se enxerga, não enxerga a sua miséria, não enxerga o seu pecado, porque não tem o Espírito Santo, não tem o Espírito da graça. Eles estão na desgraça, eles estão no contrário da graça, estão na desgraça. Eles não são agraciados, eles são desgraçados. Palavra forte, não é? Mas é isso que são, essa é a realidade. Essa palavra forte é a realidade. A palavra de Deus é forte mesmo. Não tem a graça, não tem o Espírito Santo, não tem o Espírito da graça, é desgraçado. Gente desgraçada que não se enxerga, que não vê o seu pecado, não vê a sua pecaminosidade, não vê a própria miséria espiritual. Mas quando um pecador desses é alcançado pela graça, a primeira coisa que o Espírito Santo faz: olha aqui o seu pecado. Eu não sabia que eu era assim. E aí ele desaba diante de Deus, e o Senhor mostra: olha, ele, Jesus, o Espírito Santo mostra, ele, Jesus, levou a pena, pagou a dívida, pagou a pena, foi penalizado, foi traspassado por causa do seu pecado. Essa é a obra do Espírito Santo, como sendo o Espírito da graça. E então essa pessoa, movida pelo Espírito Santo, ela vai, pela primeira vez, convencida do pecado, e olhando para aquele que morreu pelo seu pecado, que foi traspassado, ela vai então, movida pelo Espírito Santo, que aqui também é chamado de, repita, Espírito de súplicas. Essa pessoa vai fazer a sua primeira súplica, porque está escrito: todo o que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse invocar o nome do Senhor não é só fazer uma oração pressionada. E eu tenho que orar, deixa eu ver o que eu falo. Deixa eu ver, tá bom, Senhor, blá 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 blá. Essa palavra invocar o nome do Senhor tem um peso tão grande, que é algo que flui do coração, da alma, do interior, espontaneamente, daquela pessoa que foi convencida de pecado e que foi movida pelo Espírito a olhar para aquele que foi traspassado por ela, a olhar para Jesus crucificado por ela. Ela não se aguenta e invoca o nome do Senhor. Invoca o nome de Jesus, confessando a Ele como seu Senhor e seu Salvador. Romanos 10, versículos 9 e 10. Se com tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação.
Essa confissão pública é a primeira súplica do pecador que recebeu agora de Deus o dom do arrependimento, que foi tocado e convencido de que é um pecador, que se não fosse Jesus estaria perdido, e agora ele então invoca o Senhor. Invocar é chamar para dentro, o in é dentro e o vocar é chamar. Invocar é chamar para dentro. Só uma pessoa movida pelo Espírito de Deus chama Jesus para dentro dela. Jesus, eu te quero dentro de mim. Eu quero ser como o apóstolo Paulo disse, não quero mais que eu viva, eu quero que o Senhor viva em mim. Isso é o invocar o nome do Senhor, e por isso a pessoa é movida pelo Espírito Santo, e é assim que o Espírito de Deus começa a ser na vida dessa pessoa, diga de novo, espírito de súplicas. Daí para frente, para o restante da vida dessa pessoa, vai acontecer com ela o que está escrito em Romanos capítulo 8. O próprio Espírito Santo intercede, ele vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede de dentro de nós com gemidos inexprimíveis. E o Pai, que conhece a mente do Espírito, atende ao que o Espírito, que é o Espírito de súplicas, suplica ao Pai dentro de nós por nós. É como se o Espírito Santo dentro de nós orasse ao Pai: Pai, santifica essa pessoa. Sem santificação ninguém vai ver a tua face. Santifica essa pessoa que agora foi arrependida, que agora já passou a invocar o nome do Senhor. Santifica essa pessoa, porque está escrito em Romanos 8, que o Espírito intercede por nós, segundo a vontade de Deus. Pode tirar, como a minha mãe falava antigamente, tirar o cavalinho da chuva, porque o Espírito Santo não vai orar por você: Pai, dá uma casa para essa pessoa, dá um carro para essa pessoa, dá uma conta bancária bem rechonchuda para essa pessoa, abre as portas para essa pessoa, faz isso ou aquilo para essa pessoa. Não, o Espírito Santo ora pela santificação. Porque casa você não leva para o céu, dinheiro você não leva para o céu, carro você não leva para o céu, nada na terra que há na terra te leva para o céu, é a santificação que te leva para o céu. Por isso que o Espírito suplica dentro de você e dentro de mim, segundo a vontade de Deus, e a vontade de Deus é a nossa santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha, o Espírito Santo intercede pela nossa santificação, e Jesus à direita do Pai também intercede pela nossa santificação, como ele fez em João 17:17. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aleluia. Esse versículo aqui é uma profecia que foi dada a Zacarias, mas ela foi direcionada para todos os verdadeiros eleitos de Deus. É sobre esses, a verdadeira Jerusalém. Os habitantes de Jerusalém aqui, não são os habitantes da Jerusalém que está lá em Israel. Os habitantes da Jerusalém aqui, espiritualmente, é os que vão habitar na Nova Jerusalém. Os que vão habitar na casa do Pai. Eles só vão chegar lá porque o próprio Pai é quem derrama sobre eles o Espírito da graça e de súplicas, e os leva a olhar para aquele que foi traspassado. Os leva a olhar para Jesus.
Vê alguém olhando para o mundo ou para coisas do mundo, o Espírito de Deus não está nele. Vê alguém olhando só para Jesus, ele está fazendo isso não porque ele é uma pessoa boa, ele está fazendo isso porque o Espírito Santo está nele, operando na vida dele.